Bem, este eventual pacote de 100 mil bilhões de dólares para a Ucrânia foi anunciado no dia 3 deste mês, né, a quando da reunião do secretário-geral da NATO com os ministros das Relações Exteriores dos Estados-membros. Foi também uma altura que ele utilizou para apresentar o relatório final do seu mandato, porque está em fim de mandato e pretende eventualmente deixar que a Ucrânia tenha um pacote de dinheiro suficiente para poder fazer face à sua luta de reconquista do território ocupado pela população russa em função deste conflito. Mas também a lógica deste pacote é fazer com que ele esteja independente das oscilações políticas dos governos dos Estados-membros da organização. Porque, como se viu nos Estados Unidos, o pacote não foi aprovado em tempo útil, esteve condicionado aos dictados ideológicos ou quase calculistas eleitoralistas nos Estados Unidos. Foi aprovado recentemente, mas pode ter estado aí alguns meses congelado. E também, não é, mesmo o pacote financeiro da União Europeia, aprovado em dezembro último, também esteve na corda bamba por muito tempo, né, em função do veto da Hungria. Ou seja, o que o secretário da NATO pretende é que haja um pacote financeiro permanente, independente das oscilações políticas dos Estados-membros, que faça com que a Ucrânia possa obter dinheiro para adquirir os meios que precisa para se defender e para reconquistar os territórios. Mas agora, existe uma nota importante sobre como é que os Estados-membros vão contribuir com este dinheiro, não é? Há ideias, por exemplo, do governo italiano que prevê o financiamento deste fundo com chamados bonds, eurobonds, não é? Ou seja, lança-se no mercado, os interessados compram estes eurobonds, dão dinheiro e depois financiam este conflito. Mas se isto não houver, a questão que se coloca é se de facto os Estados-membros têm dinheiro e vontade de dar dos seus cofres públicos mais dinheiro para dar à Ucrânia, mais do que já deram até hoje, e se isso será suficiente para poder reverter o quadro militar deste conflito. E também há o risco de que, mesmo que este fundo seja aprovado e os meios são adquiridos fora, estes meios podem aceder ao território ucraniano em segurança. Como se vê, a Federação Russa tem vindo a bombardear os canais de passagem destes equipamentos militares, não é? Há hoje em Moscou uma exposição dos equipamentos militares entregues pelos Estados-membros da NATO à Ucrânia, capturados no campo de batalha, não é? Quem está em Moscou hoje pode visitar isto e ver os tanques, os carros e todos os equipamentos militares capturados. Ou seja, não há garantia de que, mesmo que haja este fundo de 100 milhões de dólares, a Ucrânia possa aceder a eles em segurança e que os meios cheguem ao território de segurança e possam contribuir para mudar o status quo. Isto leva à seguinte preocupação, que mesmo ao longo, imaginemos, da Segunda Guerra Mundial, havia as chamadas conferências de paz que permitiram que, enquanto o conflito decorria, os Estados negociavam o way out, isto é, uma saída deste conflito negociada, não é? Mesmo durante as chamadas guerras napoleônicas também isto aconteceu, isto é, havia o conflito, mas também os Estados membros da aliança negociavam para que se encontrasse uma saída militar ou política ao conflito militar. Mas isso não se vê aqui neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Há a sensação de que há guerra como sendo o fim último, ou seja, a guerra é como se fosse o fim último a ser alcançado, e não como uma estratégia, um meio para se resolver um diferente. Enquanto a guerra for o fim em si mesmo, os bilhões de dólares não vão ser suficientes para se resolver este conflito, porque também, do outro lado, há cada vez mais investimentos na indústria bélica para poder manter a posição conquistada. Isso vai levar a um impasse permanente e ao prolongamento desse conflito por muito mais anos, não é? Daí que o essencial e o recomendável era que façam a guerra que tiverem que fazer, mas coloquem na mesa
uma equipa de negociação para que, paralelamente ao conflito, encontrem vias de solução deste conflito. Porque se isso não acontecer, este conflito vai durar muito tempo, a Ucrânia vai se endividar cada vez mais, porque, atenção, esses fundos não são fundos a fundo perdidos, exceto um ou outro milhar de bilhão de dólares, aliás, não é? A maior parte são empréstimos que devem ser pagos daqui a 20, 50 anos, que podem ter depois um peso bastante grave, um peso fiscal na própria economia ucraniana, que poderá ser paga por gerações e gerações, não é? E um país que depois está completamente destruído também irá precisar de dinheiro para se reconstruir, tecido humano tocado ao nível físico, mental, enfim, é um ingente esforço que pode ser evitado se a parte ocidental, a própria Ucrânia e a Rússia, através da mediação chinesa, existe o plano chinês, existe o plano africano, existe o plano brasileiro, se convidarem esses Estados não europeus, mas importantes no sistema internacional, a serem os mediadores deste conflito e darem solução para que seja resolvido de forma, enfim, relativamente pacífica e que garanta a segurança da Ucrânia, mas também a segurança da própria Rússia, e possam viver lado a lado como Estados vizinhos ou Estados irmãos, sabendo que na mitologia da criação da Rússia, a Rússia nasce, tem uma parte do seu nascimento em Kiev, não é? Portanto, se isto não acontecer, há o risco de que este conflito dure muito mais tempo, independentemente dos fundos que forem criados para dar à Ucrânia o dinheiro que precisa para se defender e para os territórios que agora estão ocupados pela Federação Russa.